Então, galera, esse material aqui é para ajudar aí a todos que estão com dificuldade, tá? De entender ou de calcular, quem já conseguiu fazer algum cálculo, né? Então eu vou fazer novamente aqui esse trabalho de vocês, tá? Vou pegar como base aqui todos os cálculos que a gente já fez, mas para que isso aqui sirva para que vocês possam estar estudando aí também para a prova que vai ser feita. Então, nesse dimensionamento aqui, a gente vai aprender, ou vamos tirar as dúvidas aí de quem ainda tem, o cálculo do barra-eixo, tá? O cálculo da coluna, o cálculo dos ramais e o cálculo dos sub-ramais, ok? Então, bora lá. Aqui no barra-eixo, veja que essa configuração desse barra-eixo aqui, eu tenho uma entrada de água por aqui e tenho outra entrada de água por aqui, ó. Por quê? Porque aqui nessa caixa d'água, veja que aqui é a caixa d'água, aqui é o fundo dela, tá? Ela está dividida ao meio, como pede a norma. Lembra? Acima de 4.000 litros, deve ter 2 câmaras e tal assim. Então a configuração desse barra-eixo é com essas duas canalizações. E no trabalho de vocês, ou seja, naquela edificação, naquela creche, naquela escola, o prédio precisa de 5 colunas, assim como foi dividido. Ok? Então a gente tem as 5 colunas, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. E cada coluna dessa, ela vai mandar água para um ambiente separado. Aqui vai para um banheiro, aqui vai para outro, aqui vai para a de serviço e cozinha. A coluna 4 vai para o vestiário feminino, a coluna 5 vai para o vestiário masculino, certo? Então foi assim que a gente definiu na sala de aula. A equipe 6 segue o mesmo fluxo. A equipe 6 fica com essa coluna 1, a equipe 7 com a coluna 2, a equipe 8 com a coluna 3, a equipe 9 com a coluna 4 e a equipe 5 a equipe 10 com a coluna 5. Foi o que a gente definiu, né, em sala de aula. Então tá aí a configuração que eu tinha falado para vocês, certo? E esse é o fluxo de água quando está tudo funcionando normalmente. Então, se está funcionando normalmente, segue essa configuração, certo? Então, veja, a água desce e vai embora pelas colunas. Então, significa dizer que eu tenho um banheiro aqui sendo abastecido por essa coluna, outro banheiro por essa. Eu tenho aqui área de serviço, mais a cozinha, um vestiário masculino e um vestiário feminino, né? Então todos eles estão sendo abastecidos. Então, se todos eles estão sendo abastecidos, então o que é que eu preciso saber agora? Saber quem realmente quais são as peças que estão lá dentro do banheiro, certo? Dentro da cozinha, o que é que eu estou abastecendo? Eu sei quais são os ambientes, então eu preciso saber o que é que tem, o que está sendo abastecido, certo? Então, assim, depois que eu descobrir o que é que está sendo abastecido, eu vou, com essa configuração, eu vou determinar uma situação em que eu tenha maior perda de carga. A maior perda de carga que eu falei para vocês seria nessa configuração. Eu vou fechar esse registro e deixar apenas o fluxo como está aqui, ó, vindo por apenas uma canalização. Mas aqui, veja que todas as colunas estão abertas, então eu também vou fechar todas elas, tá? E deixar apenas essa aqui que é a mais longe, certo? Então vamos lá, fecho esse registro aqui, então a água fica seguindo por esse fluxo, ok? Então vou fechar esse, a água não vai existir mais água, vou fechar esse, não vai ter mais água. Então o fluxo é esse aqui, ó. Essa é a pior situação, por quê? Porque a água vai descer aqui, vai passar por um registro, vai passar por esse joelho, vai passar por esse T, vai passar por esse outro T, vai passar esse outro e esse. Então veja só um detalhe. Esse percurso que a água está fazendo, como eu falei que é a pior situação, ela vai passar por esse T, 2, 3, 4. Então eu tenho 4T, ó. Você vê, o fluxo está indo reto, né, ó. Veja essa setinha aqui, ó. Ele está indo reto. Quando chega aqui, ele desce, ó, a água. Então esses 4T é passagem, ó, direta, está indo direto. Aqui ele desce, então se ele desce é lateral. Então eu tenho a opção de calcular, quando eu for fazer o cálculo do barra-eixo, considerar as conexões. A entrada de bordo, que é essa aqui, ó, eu tenho o registro, eu tenho uma coluna, o joelho, desculpa, de 90 graus, e tenho 4T de passagem direta e 1T de passagem lateral. Se eu considerar o cálculo desse T de passagem lateral no cálculo do barra-eixo, ele não entra no cálculo da coluna. Mas se eu não considerar, ele entra no cálculo da coluna, ok?
Então, após tudo que a gente já viu, vamos fazer aqui o passo a passo do cálculo do barrilete. Esse passo a passo aqui, gente, ele vai servir também para você fazer o passo a passo do cálculo da coluna, o cálculo dos ramais e o cálculo dos subramais. Segue a mesma sequência, tá? Só vai ter um detalhezinho para o cálculo dos subramais e quando chegar lá eu vou explicar. Então veja, a gente vai ter o total de peças de utilização, tá? Ou seja, cada coluna vai me dizer quais são as peças de utilização que eu estou tendo lá no ambiente. Ah, é um banheiro, meu ambiente. O que é que eu tenho naquele banheiro? Eu tenho apenas uma pia? Eu tenho um vaso sanitário? Eu tenho um chuveiro? O que é que eu tenho? Aí eu vou precisar contabilizar todos eles para colocar neste cálculo, certo? Então, eu vou contabilizar todas as 5 colunas, o que é que eu tenho dentro da edificação, para somar tudo depois, certo? E achar a vazão. Quando eu encontrar a vazão, eu vou na tabela, que é o passo 2, e encontro quem? O meu diâmetro lá. Então você calculou lá, achou a vazão, então cada vazão, para cada diâmetro tem uma vazão máxima, uma vazão limite, tá? Então eu vou dentro daquelas vazões e eu vou procurar qual é o meu diâmetro. Quando eu achar qual é o diâmetro, então eu vou utilizar quem? O diâmetro interno. Eu vou usar o meu diâmetro interno, ó, meu diâmetro interno. Por quê? Porque o diâmetro interno, esse diâmetro interno é o que eu vou utilizar na fórmula para calcular o J, que é a perda de carga. Outra coisa também que eu preciso saber é o item 3, que é olhar o que? As plantas, e vou coletar quem? O comprimento real da tubulação, que é o nosso LR, ok? No passo 4, eu vou procurar na tabela os comprimentos equivalentes nas conexões, ou seja, cada conexão, exemplo, um joelho, ele vale X, valor X. Referente a quem? Ao diâmetro que eu tinha achado. Exemplo, se eu estou calculando um diâmetro de 40, quanto equivale o meu joelho no diâmetro de 40? Porque eu tenho um joelho, eu tenho curvas, eu tenho T, eu tenho outras coisas. Então, cada conexão daquele trecho que eu estou analisando, eu vou contabilizar no comprimento equivalente. O comprimento total, eu vou precisar calcular, que é quem? Ao somatório do comprimento equivalente mais o somatório, mais o comprimento real. Daí eu calculo a perda de carga unitária. A perda de carga unitária, ela é aquela perda de carga que você vai fazer quem? O J, né? O J que é 8,69, certo? 8,69 vezes 10 a quinta, vezes a vazão, elevado a tal, e tal. Ok? Conforme a formulazinha. No passo 7, a gente vai calcular a perda de carga total, que é quem? Que vai ser o H, vai ser o J que você calculou, vezes o comprimento total. No passo 8º, a gente vai conferir as pressões no final de cada trecho. Então, por exemplo, se no barrilete eu tenho um trecho AB, o B vai ser na saída naquela minha pior situação, então a pressão em B vai ser igual a quem? A pressão de A, que é a entrada, mais o desnível, que é o Z, que é a diferença de nível. Tem gente que ainda confunde esse Z. O Z é a diferença de nível, gente. Diferença de nível é uma medida vertical. Se você está no mesmo nível, significa que você está no nível 0. Você não tem diferença nenhuma. Agora, se uma pessoa sobe 1 degrau, 2 degrau, 3 degrau, aquela altura que ela tem referenciada a você, esse Z aqui é a diferença. Então, é a diferença de nível, é a medida vertical. A medida vertical não tem como errar. E esse H aqui que a gente acabou de calcular. Então, eu vou verificar a pressão final. Então, lembrando que a pressão final, a norma recomenda que para todos os trechos dentro do barrilete, dentro da coluna e dentro dos ramais, eu tenho que ter 0,5 metro de coluna d'água. Se a pressão estiver nessa medida aí, é igual a 0,5 ou maior, está ok. Se tiver menor, tem que refazer os cálculos. Os pesos são somar quantos vasos eu tenho, quantos duchas eu tenho, quantas chuveiros elétricos eu tenho, quantos tanques, quantos lavatórios, quantos aqui. Então, de quem? Das 5 colunas, eu tenho que somar todos, certo? Eu vou ter que somar todos. Então, veja, quando eu somar todos, eu vou depois vir nessa tabela e procurar qual é o valor de cada um. Como é que eu vou somar esses pesos? Eu vou analisar. Exemplo, a bacia sanitária com caixa de descarga, ela tem o que? 0,3. Aí eu vou lá, o que é que eu tenho mais naquelas figuras? Ó, eu tenho chuveiro ou ducha, tá? Então é quanto? 0,4. Então a ducha higiênica, ela mede o peso dela 0,4. O chuveiro elétrico, quanto é que ele tem? Ele tem 0,1. Depois você vai procurar, eu tenho um lavatório, né?
Então o lavatório é quanto? 0,3. E por fim, eu tenho um mictório lá que eu falei para vocês, tá? Um mictório que a gente não coloquei a imagem, mas está aqui, ó, a medida dele, 2,8, a gente considerando que ele tem a válvula de descarga. Lá na área de serviço e na cozinha, eu vou ter quem? Uma pia. Então eu tenho 0,7 para a cozinha e um tanque que também mede 0,7. Então quando eu coleto essas informações nessa tabela que é referente aos pesos, aí a gente vai separar. Então vamos lá, quem eu tenho na coluna 1? Eu tenho um banheiro. No banheiro eu tenho uma ducha que mede 0,4, que eu tirei daquela tabela anterior. Eu tenho um vaso sanitário que mede 0,3, que eu tirei daquela tabela anterior. Eu tenho um chuveiro que mede 0,1 e tenho um lavatório que mede 0,3. E eu tenho a área de serviço e a cozinha. Como por exemplo, eu tenho a pia da cozinha que mede 0,7 e tenho o tanque de lavar roupa que mede 0,7. Todas as colunas precisam fazer isso, né? Então vocês sabem, de acordo com o projeto que eu passei para vocês, tá? Cada um recebeu todas essas informações, não há o que negar. Então o que seria? Na coluna 1 eu tenho 0,4, 0,3, 0,1, 0,3, que vai dar 1,1, tá? Aqui eu já estou somando os pesos das colunas. Veja, na coluna 2 eu vou ter a mesma configuração da coluna 1. 0,4, 0,3, 0,1, 0,3. Por quê? Porque eu tenho um vaso, eu tenho um lavatório, eu tenho um chuveiro e eu tenho uma ducha higiênica. Na coluna 3 é a área de serviço. A área de serviço e cozinha. Então lá eu só tenho a pia e o tanque. E vai dar 1,4, 0,7 cada um. Né? Na coluna 4 eu vou ter um vestiário feminino. Então eu vou ter um vaso sanitário, uma ducha higiênica, um vaso sanitário, uma ducha higiênica e por fim um lavatório. Somando tudo dá 1,7. Na coluna 5 eu vou ter um vestiário masculino, que vai ser um mictório, tá aqui 2,8, certo? Eu vou ter um vaso sanitário 0,3, uma ducha higiênica 0,4 e um lavatório 0,3. O somatório total dá 3,8. Então o que é que eu preciso fazer? Já que eu somei o total de pesos da coluna, que deu 1,1, o total de pesos da coluna 2, que deu 1,1, o total de peso da coluna 3, que deu 1,4, o total de peso da coluna 4, que deu 1,7, o total de pesos da coluna 5, que deu 3,8, eu agora vou somar todos eles para achar a vazão, que vai dar quanto? Vai dar 9,1. Aí eu... Bem, galera, então no slide anterior a gente viu que a gente calculou o somatório dos pesos, né? Somei todos os pesos da coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e encontrei o total de 9,1. O 9,1 eu vou utilizar dentro desta raiz. Veja, somatório, ó, esse aqui é o símbolo do somatório, P de peso. Eu jogo aqui dentro quem? O 9,1, que é o total de todas as colunas. Tira a raiz de 9,1, multiplico por 0,3, eu acho quem? A vazão, certo? Então a vazão que eu vou encontrar é 0,905 quando eu fizer os cálculos. Aí eu venho com esse valor aqui na tabela, ó, nessa tabelinha aqui, que é diferente da que eu mandei para vocês, mas é os mesmos valores, não tem problema. 0,9 é maior que 0,75 e é menor que quem? Que 1,44. Então eu pego quem? Eu pego este valor aqui, ó, o valor de quem? O valor do diâmetro de 32, certo? Então eu vou pegar esse valor, porque 0,9 é menor que quem? Que 1,47, ok? Então beleza, se eu pego esse valor aí do diâmetro de 32, veja que 0,9 ele está bem próximo de quem? De 1,47. Por já ter feito esses cálculos, tá? Por já ter feito esses cálculos, para não perder tempo fazendo os cálculos e ter que refazer, o que foi que eu fiz? Eu utilizei o diâmetro de 40. Então, eu utilizei o diâmetro de 40, porque vocês viram esse cálculo Barlett em sala de aula, ele não atende à pressão final, então tem que refazer os cálculos. É coisa simples, você só vai pegar o diâmetro maior. Então, a vazão vai ser a 905, porque é os pesos quem determina, tá? São as peças de utilização. Porém, como o diâmetro de 32 ficou muito ruim, a pressão não deu adequada, 0,5, né? Deu menor, então a gente vai pegar o de 40, tá? O diâmetro que eu utilizo é quem? É o de 35,2, ok? Então, mais uma vez, eu peguei o diâmetro de 32 de acordo com a vazão, mas o que eu vou usar é o que está, esse em verde, ó, 40, para fazer aqui, ó.
1,5, desculpa, 1,5 mais 0,5 dá 2 metros. Aí eu tenho 25 mais 25, né? 50 centímetros, mais 50 centímetros, total eu tenho 3 metros. Então, o comprimento real mede 3 metros. Vamos voltar aqui. O comprimento equivalente vai ser quem? Vai ser as peças que eu tenho. Eu tenho uma entrada de bordo, eu tenho um registro de gaveta, né? Eu tenho um joelho de 90 graus, que vocês viram lá, e eu tenho 4T de passagem direta. Porque o fluxo da água ela passa nesse sentido, ó. O fluxo da água passa nesse sentido, então a passagem é direta, ela não faz nenhuma curva. Então eu falei para vocês que eu tenho também um T de passagem de lado, né? Que é onde está o ponto B, tá? Então a passagem de lado ela tem essa configuração. Lá no ponto B, se eu considerar esse T como passagem de lado, no cálculo da coluna eu não considero quem? Ele. Então para não ter problema, eu vou desconsiderar essa peça. Então eu vou desconsiderar ela. O que é que eu vou ter? Eu vou ter apenas uma entrada de bordo, eu vou ter um registro, um joelho e 4T de passagem direta, ok? Então essas são as minhas conexões que eu vou utilizar para calcular o comprimento equivalente, porque o comprimento real eu já tenho, que são 3 metros. Então vamos calcular os comprimentos equivalentes. Eu vou tirar da onde? Da tabela. Qual é o diâmetro que eu vou utilizar? É o diâmetro de 40, tá aqui, ó, diâmetro de 40. Ok? Então vamos lá. Eu tenho uma conexão. Qual é aqui? Conexão. Eu tenho várias aqui, né, ó, na tabelinha. Qual foi uma das conexões que eu utilizei? Eu utilizei o que? O joelho de 90 graus. Então ele mede 3,2, tá? Já coletei a informação, tá aqui, ó, diâmetro de 40, quem é um joelho de 90 graus, 3,2. Aí eu vou novamente aqui, ó, eu tenho um T de passagem direta, que mede quanto? 2,2. Mais o T de passagem direta são 4. Se ele é 2,2, se eu tenho um total de 4, vai dar quanto? 8,8. Eu ainda tenho a entrada de bordo. A entrada de bordo, tá aqui, ó, a entrada de bordo. Ela mede 2,3. E por fim eu tenho nas conexões o registro de gaveta, que mede quanto? Mede 0,7, tá? Então coletei aqui os comprimentos, vou somar esses comprimentos. Por quê? Porque é um comprimento equivalente, certo? Ele vai ser um equivalente que eu sempre faço na sala de aula, equivalente a um mesmo conexão, ou seja, as conexões são equivalentes à mesma tubulação. Então vai ter a perda de carga referenciada, ou seja, essas 1, 2, 3, 7 peças que eu tenho no barrilete, ela vai dar um total de quanto? Ela vai dar um total de 15 metros quando eu somar, tá? Quando eu somar, vai dar 15 metros. Então veja, eu tenho a entrada de bordo aqui, eu tenho um registro, eu tenho esse joelho, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então essas conexões que estão aqui, tá? Que são total, deu 15 metros. É como se eu tivesse, para você ter ideia, veja, essas conexões aqui, a entrada de bordo, o registro, o joelho e os T, é como se eu tivesse 15 metros de cano, do mesmo cano que eu coloco eles. Então a perda de carga que eles vão gerar, a equivalência é essa, ok? Então a equivalência vai ser de 15 metros. Então o comprimento total vai ser o somatório de quem? Do comprimento real mais o comprimento equivalente. Está aqui 3 mais 15, 18 metros. Então esse é o comprimento total, porque eu vou calcular a perda de carga total ao longo desse trecho. Eu considero o comprimento real e o comprimento equivalente das peças, né? Não é isso? A perda de carga unitária, que é para cada 1 metro, porque se eu tenho o total lá de 18 metros, fica fácil de eu encontrar quem é, né, a total. Então, se eu tenho uma perda de carga unitária com o valor total, eu encontro a perda de carga total, que é o que eu preciso. O cálculo da perda de carga unitária, ela vai ser aquela formulazinha que eu sempre falei para vocês. 8,69 vezes 10 à quinta, vezes a vazão elevada a 1,75, vezes o diâmetro elevado a menos 4,75. Ao calcular, eu encontrei quem? O diâmetro de 35,2 lá no início, né, nos slides. Quem tiver com dúvida, volta lá.
Lá no início eu calculei o diâmetro, eu utilizei o diâmetro de 40, o diâmetro interno dele é 35,2, eu vou aplicar aqui dentro, ó, do D, elevar a menos 475. A vazão, que é a vazão do somatório dos pesos, né? Essa sim, eu tenho que usar. Vai ser quanto? 0,905, eu vou jogar aqui dentro. Então eu calculo quem? O J. Ao jogar esses valores, eu encontrei que o meu J deu 0,0327 metros por metro, porque é unitário. Então eu tenho 1 metros, 0,0327 metros para cada metro de cano. Então tem uma perda de carga de 0,327 para cada metro. A perda de carga total, que é o H, vai ser o comprimento total vezes o J, porque se eu calculei o J, se eu tenho 0,0327 em cada metro, em 18 metros eu tenho quanto? É só multiplicar, né? Então o H vai ser 18 vezes 0,0327, que vai dar 0,588 metros de coluna d'água. Então ao longo daquela tubulação eu vou ter uma perda de energia de 0,588. Então veja, já calculei tudo, agora eu vou verificar as pressões. Gente, é o seguinte, agora eu vou calcular as pressões, tá? Vou verificar as pressões. A pressão no ponto final, que é o ponto B, ela tem que ser igual à pressão no ponto A, mais a diferença de nível, menos a perda de carga. A pressão no ponto B vai ser quem? A pressão no ponto A, que é 0, tá? Mais a diferença de nível, que é 1,5, que é a diferença entre B e A. Ok? E a perda de carga eu tinha calculado anteriormente, que é 0,588. Faço o somatório e acho que a pressão em B é 0,912. Aqui desenho. Eu tenho os T's aqui, né? Quando eu não considero esse T de passagem direta, então eu tenho que considerar onde? Na coluna. Tá aqui, ó. Desculpa, passagem lateral. Então, a passagem lateral, certo? A passagem lateral que esse T vai me dar, eu vou contabilizar. Vou contabilizar nessa coluna um registro, 3T, ó, 1, 2, 3T, né? Além disso, eu tenho também os comprimentos reais dele. Quem são os comprimentos reais? É o comprimento que está aqui na tubulação, ó. Esse comprimento, a distância daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, né? Então, veja, eu tenho os 3 joelhos, né? Esse é o esquema de cada coluna de vocês, tá? O esquema teórico, é evidente. Eu tenho um registro de gaveta e tenho o T de passagem de lado ou saída lateral. Beleza? Essas são as conexões. Então você já salva elas. Você olha a sua configuração e já salva. Para quando você achar o diâmetro, você pegar os valores delas. Beleza? Então vamos para frente aqui. A distância do ponto inicial, que vai ser aqui agora, ó, o ponto final é aqui, ó. A distância do ponto inicial vai ser 0,5, né, para cá. Essa medida aqui, gente, como vocês lembram, ficou variável para cada equipe. Cada equipe tem seu valor nisso aqui, ó, tá bom? Porque lá na tubulação, ela, no ambiente do projeto, ela diferencia. E a medida vertical ficou 1,6. Algumas pessoas calcularam com 1,5, mas não há problema. Foi porque eu tinha me enganado, mas não vai ter só 0,10, né, centímetros. Quer dizer, 10 centímetros não vai ter problema não, tá? Vamos usar 1,6 para os nossos cálculos aqui. Então veja, 0,5, a medida é variável, depende de cada pessoa, de cada grupo, né? Depende de cada grupo essa medida, e 1,6. Eu vou pegar como base, como exemplo, o cálculo da coluna 6, que é o cálculo da equipe de Aniele, certo? Que é igual à coluna 1, né? Os cálculos, que é igual aos cálculos da coluna 7, que é igual aos cálculos da coluna 2. Por quê? Porque são os mesmos ambientes. Não é que o cálculo é igual, não. Né? Tem muito gatinho aí que vai querer calcular, achando que vai ser os mesmos valores, vai se enganar. Então, beleza, vamos lá. Eu tenho, quando eu digo que é igual, são as peças. Ó. Eu tenho uma ducha higiênica, eu tenho um vaso sanitário, eu tenho um chuveiro e tenho um lavatório, que é um banheiro. Então, são 2 banheiros. O 1 da coluna 1 e o da coluna 2. O da coluna 6, ele vai ser semelhante ao coluna 1 e o da coluna 7 vai ser semelhante ao da coluna 2. Não é isso? Por quê? Então vamos lá. Na ducha higiênica eu tenho um somatório de pesos. Tirar daquela tabela, igual eu fiz com o cálculo do barrilete. Você vai fazer, se está com dúvida, volta o videozinho aí. Eu tenho 0,4. Tá aqui a ducha higiênica. No vaso sanitário 0,3. No chuveiro elétrico 0,1. E no lavatório 0,3. Então a minha coluna, no caso da coluna 6,
ela abastece esses 4 itens. Se ele abastece esses 4 itens, significa dizer que o somatório total deles vai dar quanto? 1,1. Então a vazão que a água vai passar aqui, ó, vai atender quem? Esses 4 itens. Então se atende esses 4 itens, atende 1,1. Por quê? Porque são eles 4, é só eu somar eles, tá, ok? Diante do que eu falei, eu vou pegar a tabelinha e vou fazer o cálculo da fórmula, né? Então, pesos que eu somei deu 1,1. Faço a aplicação da fórmula, jogo 1,1 dentro da raiz, multiplico por 0,3 e encontro o valor de quanto? 0,315. 0,315. Beleza? Então, quando eu achar esta vazão, 0,315, eu vou aqui na tabela e veja, 315 ele está bem próximo de quem? Do 20, né? Ó, 0,315 ele está bem próximo do 20, deu 0,14. 414, o limite aqui, ó, do quem? Do 20. Aí depois de 414 já passa para o de 25. Como eu sei que o diâmetro mínimo que eu vou empregar é 20 milímetros, mas eu calculei lá no barrilete de 40, então eu vou, a favor da minha segurança, vendo que dá 315, eu estou calculando a coluna, ainda vou calcular os ramais. Então veja, para evitar um refazimento, digamos assim, né, para mim refazer os cálculos da vazão, eu vou utilizar o maior. Veja, a vazão que eu deveria pegar era o diâmetro de 20, mas como está bem pertinho, ó, 315 para 414, isso eu já tenho uma visão que isso vai dar um problema. Então eu vou utilizar quem? O diâmetro de 25, porque eu vou estar folgado, eu vou calcular folgado. O correto seria o de 20? Seria, mas eu tenho certeza, como a gente está calculando esta coluna, lá na frente no ramal, a gente vai ter dor de cabeça. Então, para evitar isso, eu utilizo quem? O diâmetro de 25. Para mim não ter dor de cabeça, para mim trabalhar folgado, eu já trabalho com folga. Então, vamos lá, vou usar o diâmetro de 25, mas a minha justificativa é porque a vazão aqui, ela está próxima já do limite do diâmetro de 20, tá? Como ela está próxima do diâmetro de 20, ó, então eu vou usar a 0,754, que é a vazão do... Desculpa, eu vou pegar o diâmetro de 25. Como eu falei para vocês, eu estou a favor da segurança. Eu vou utilizar isso. Não é sempre que faz isso não, tá? A minha concepção é porque eu estou calculando ainda a coluna. Depois eu vou calcular os ramais. Então, eu já estou vendo esse problema. Eu já estou antecipando, então eu já vou usar o de 25. Mais uma vez, porque está próximo. Professor, se minha coluna tivesse dado 0,1, mantinha o diâmetro de 20. Não teria problema, porque 0,1 está distante de 0,4. É uma vazão boa, é uma vazão pequena, referente ao limite do diâmetro de 20, ok? São as peças. As peças que a gente separou lá no início foi quem? Um T de passagem de lado, um registro, um joelho, 2 joelhos, 3 joelhos. Então eu tenho 3 joelhos, um registro e um T de lado. Então vamos calcular os pesos. Fazer os comprimentos, na verdade, né? Os comprimentos equivalentes, o diâmetro que eu tenho, qual é? De 25. É o que eu adotei. Eu adotei o diâmetro de 25. Então eu tenho 3 joelhos. Então eu vou ter 3 vezes 1,5. Não é isso? Eu tenho um registro de gaveta. O registro de gaveta está aqui, ó. Ele mede 0,3. Ok? Eu tenho também um T de saída de lado. Está aqui, ó. 3,1. 3,1. O T de saída de lado, 3,1, eu vou considerar ele também. Quando eu for fazer o somatório total, veja, o somatório total vai dar 0,3. Eu tenho 3 joelhos de 90 graus, que vai ficar 3 vezes 1,5, certo? 3 vezes 1,5 dá 4,5. E mais um T que mede 3,1. Então o somatório vai ser 0,3 mais 4,5, que dá 4,8, mais 3,1, que vai dar 7,9. Então tá aqui, ó, o comprimento equivalente das peças: 4,5, 3,1, 0,3, 7,9, né? Comprimento real: 0,5 mais quanto? 1,6. Beleza? 1,6. A medida variável da equipe 6 é 2,59. Então eu vou pegar 0,5 mais 1,6
mas a medida dela variável, porque é o comprimento dos tubos dela, que ela foi lá e botou. Ela botou 2,5 metros de cano, tá? Então vai dar 4,69 metros. O comprimento total que ela vai precisar vai ser quem? O comprimento equivalente, que mede 7,9, mais o comprimento real, que é 4,69. Então, um total de 12,59. Como eu calculei o J naquela hora anteriormente, eu consigo encontrar quem? A perda de carga total. Então vamos lá, 0,523 é o J, que é a perda de carga unitária. Se eu tenho 12,59 metros, eu encontro quem? A perda de carga total, que é 0,659. Quem é a pressão? Vamos verificar a pressão no ponto B, não é isso? Se eu já calculei tudo, agora eu vou verificar a pressão, para ver se A me atende. A pressão do ponto B vai ser a pressão do ponto A, mais a diferença de nível, menos a perda de carga. A pressão do ponto B é o valor que eu tinha calculado no barrilete, que tinha dado 0,912, né? A pressão que eu tinha achado lá no ponto B, de quem? Do barrilete, que agora é a pressão do ponto A da minha coluna. Mais 2 metros de diferença de desnível, né? Menos 0,659, que é quanto? Da perda de carga. Então a pressão em B vai ser 2,253 metros coluna de água. Beleza? Detalhe, eu estou vendo aqui um errinho. Esse errinho aqui, ó, 2 metros, na verdade era para ser 2,10, né? Porque o comprimento real é 1,6 mais 0,5 de quem? Do desnível. Então daria 2,1. Beleza? Então tá aqui agora a configuração. Essa é a configuração. Ó, esta é a configuração de quem? Da equipe da ANL, que é a equipe 6, e também da equipe 1. Veja, a coluna está aqui em vermelho, ó, parou aqui. Agora aqui é o cálculo dos ramais e subramais, que é o que está em verde, ó. Beleza? Então veja, o percurso do ramal dela é esse aqui, ó, linha horizontal, ó. Essa linha horizontal. Se é horizontal, eu já sei automaticamente que neste ramal dela, não é em todos os ramais não, tá ok? Neste ramal dela, eu não vou ter diferença de nível em nenhum trecho. Então, todos os trechos dos ramais, o Z vai ser quem? Zero. Para quem? Para a ANL, porque eu não estou tendo diferença de nível. Só que o subramal tem, ó. O subramal tem 0,60, que vai para o lavatório, né? Ó, é o primeiro subramal. Aí vem aqui, ó, o segundo subramal dela, 0,90. Eu tenho essa diferença de nível. Ó, aqui eu estou descendo, ó. Então eu tenho altura. E o outro que é o da ducha higiênica, né? O do vaso sanitário. Eu tenho aqui 0,90. Aí ele vem para aqui para o cantinho e sobe 1 metro, que é de quem? O chuveiro. Beleza? Então essa é a configuração. Está aqui, eu tirei os blocos daqui de baixo, né? Para você entender. Essa é a configuração dela. Então aqui eu tenho a distância. Então, da saída da coluna até a primeira derivação. Por que derivação? Porque vai derivar, ou seja, vai para o subramal. Então até a entrada eu tenho um trecho. Então você vai ter que calcular trecho A, trecho B. Então você vem esse percurso, ó, não derivou, continuou, chegou aqui, eu tenho uma derivação, né? Derivou, ou seja, dividiu para quem? Para outro subramal. Então trecho, segundo trecho do ramal vai ser de B, né, até quem? Aqui, ó, até esse ponto que você vai chamar de quem? De D, ou qualquer outra letra, porque eu chamei A, B, aí aqui vai ser B, C, né, que é o primeiro subramal. O subramal vai ser o trecho BC. Então vem o B até o meu ponto D. Aí meu segundo subramal eu vou chamar de DE, ó, DE, tá? No ramal, esse outro trecho aqui, ó, é só daqui para cá, porque aqui já tem uma derivação, né? Eu vou chamar de DF. Beleza? DF. Então, do terceiro subramal eu vou chamar de quem? De FG, tá aqui, ó, FG. E o último pedacinho do ramal é esse aqui, ó. O último pedacinho do ramal é esse aqui, ó. OK? Então, esse pedacinho do ramal aqui, ele é o meu trecho. Eu chamei aqui A, B, D, F, né? Então vai ser FH. Tá ok? E o meu chuveiro vai ser quem? HI. Então vai ser isso aqui, FH, HI, tá ok? FH é ramal, HI subramal. Beleza? Continuando então. Tá aí a configuração completa de coluna mais ramais e subramais. Então a água ela vai descer, ela vai seguir esse fluxo, ó,
vai seguir esse fluxo, né? Vai atender aqui, ó, o lavatório, ela vem para cá, atende o sanitário, vem para cá, atende a ducha higiênica e sobe para o chuveiro. Ok. Então essa é a nossa configuração: lavatório, ducha higiênica, vaso sanitário, chuveiro elétrico. Tá ok? Vamos lá. Só mais uma vez, ó, desceu aqui, calculei já o barrilete, né? Então aqui a coluna, ela vai descendo, chegou aqui, ó, pô, parou, entrou dentro de quem? Do ramal e subsequente subramal. Então, gente, a gente vai calcular os ramais e subramais a partir desse ponto aqui, ó, tá? Porque aqui era a coluna, né? Era o ponto final da coluna, agora é o ponto inicial do ramal. Então veja, no primeiro trecho, onde há a derivação, que vai para o lavatório, está aqui, ó, lavatório. Então esse trecho aqui vai ser meu primeiro trecho. Eu vou chamar de quem? A, B. Então meu trecho A, B. Então vamos lá, um detalhezinho. Lá no cálculo da coluna, vocês lembram que eu utilizei esse joelho. Então nesse trecho A, B aqui, nesse trecho A, B, eu não vou considerar o cálculo, preste atenção, eu não vou considerar no cálculo das peças, né, quem? Essa conexão, o joelho. Eu vou considerar apenas o registro e quem? O T de passagem direta, porque ó, eu estou calculando o ramal, a água estava indo para o ramal, essa setinha aqui, a setinha está indo para lá, ó, né? Embora a derivação para cá, mas eu vou considerar quem? Ele passagem direta, porque é o que eu estou considerando no cálculo do ramal. Se você não considerar ele no cálculo do ramal, aí você tem que considerar ele aonde? Aqui, ó, no cálculo do subramal. Então, se eu fizer isso, essa segunda opção, que seria considerar apenas o registro nesse trecho, eu tenho que considerar esse T como passagem de lado aonde? No cálculo do subramal. Beleza? Então vamos continuar nossos cálculos. Então veja aí a minha configuração. Eu defini trecho AB, ok? Né? Trecho AB. O subramal eu vou chamar de BC, ok? Esse trecho aqui é o do ramal, vou chamar de BD. Esse segundo trecho aqui é DE. Esse trecho aqui, ó, DF, que é o ramal, subramal FG. E esse outro trecho aqui, FH, de quem? Do meu ramal. Do HI é o meu subramal, que é o chuveiro, ok? Então esta é a nossa divisão. Você tem que fazer essa divisão, ramal e subramal, para saber o que está calculando. Porque cada ponto desse eu tenho uma pressão inicial, que vai ser aqui nesse caso em A, pressão final vai ser em B. Depois, quando eu for calcular a pressão em C, eu tenho a pressão inicial que é em B. Então sempre eu tenho que dividir os trechos, ramal e subramal. Beleza? Então vamos adiante. Para o primeiro cálculo, eu vou ter aí do trecho AB, eu vou ter esse ramal e depois o cálculo do trecho BC, que é o meu subramal. Então veja, no cálculo do meu primeiro ramal, eu tenho um registro, tá? Eu vou considerar um T de passagem direta, como eu tinha falado para vocês, um registro de gaveta e um T de passagem direta. No cálculo do subramal entra só quem? Só o joelho de 90 graus, certo? Entra somente o joelho de 90 graus. Então, como eu falei para vocês, esse é o trecho que eu vou calcular, o meu ramal, e esse é o meu trecho, meu subramal. Para o cálculo dos ramais, certo? E os subramais, eu vou fazer a mesma metodologia como eu falei lá no início do vídeo para vocês. O cálculo dos ramais, eu vou ver quem é o somatório do peso naquele trecho, certo? E vou achar quem? A vazão. Achando a vazão, eu pego o diâmetro da tabela. Achando a vazão e o diâmetro da tabela, eu já tenho dados para calcular quem? O J, que é a perda de carga unitária. É o nosso passo a passo, né? Diante disso, eu analisei já quem são as conexões. Então eu acho quem são os meus comprimentos equivalentes. Separando quem são as conexões e meus comprimentos equivalentes, eu vou olhar no trecho quem é o meu comprimento real, certo? Diante de todas essas informações, eu vou calcular a perda de carga total. Calculando a perda de carga total, eu jogo na fórmula da pressão, porque eu já tenho uma pressão inicial, tenho a diferença de nível,
e acho minha pressão e vejo se atende ou não os padrões da norma. Então vamos lá. Para o trecho AB, aqui ó, para o trecho AB, eu tenho somatório das peças. Veja, na água que vai vir para cá, ó, a água está passando aqui, né? Ó, AB, ó. Até chegar ao ponto B, ela vai abastecer C, ela vai abastecer E, ela vai abastecer G, ela vai abastecer quem? O H. Ok. Então, se ela vai abastecer tudo, então eu tenho novamente 1,1, né? Ó. Então vai ser 0,1 do chuveiro, 0,4 da ducha, 0,3 do vaso sanitário, 0,3 do lavatório. Dá um total de 1,1. Quando eu jogo aqui dentro da fórmula 1,1, tirar a raiz, vezes 0,3, eu encontro quem? A vazão de 0,315 litros por segundo. Vou utilizar novamente o diâmetro de 25. Por quê? Porque eu sei que quando eu calculei isso aqui, deu próximo de 414, né? Acho que, se eu não me engano. Então, deu próximo de 400 lá, que é o limite do diâmetro de 20. Então, eu utilizo o diâmetro de 25 novamente. A mesma metodologia que eu fiz para o cálculo da coluna, eu vou fazer para o cálculo do ramal. Veja, porque o cálculo do ramal aqui, ó, eu vou ter muita perda de carga, né? Então, é bom que eu utilize mesmo o diâmetro de 25. Se der problema, a gente vai aumentar o diâmetro da coluna, ok? É simples assim, porque eu sei que a coluna já está ok, ela tem uma pressão boa, mas se eu calcular o barrilete inteiro, eu consigo aumentar o diâmetro da minha coluna. Então fica a resposta. Se der algum erro aí, na frente a gente aumenta o diâmetro da coluna, que é 25, eu posso aumentar para 32 sem problema nenhum, porque o barrilete está com diâmetro de 40. Então vamos continuar aqui. Então eu calculei, deu quem? O J. Jogo dentro da fórmula, né, a vazão de 0,315. Jogo o diâmetro interno de 25, que é 21,6. Aqui dentro, ó, não é o 25 não. Aqui é o nominal. Você vai jogar o diâmetro interno aqui na vazão, aqui ó, no D, desculpa, no D é o diâmetro interno. Então o diâmetro interno do de 25 é 21,6. Calcula esse J e você acha quem? 0,0523. Veja, vamos saber quem são as conexões. Eu tenho um registro de gaveta que mede 0,3, não é isso? E tem um T de passagem direta que é 0,9. Está aqui, ó, T de passagem direta, 0,9. E tenho o registro de gaveta que é 0,3. Então, quando eu for somar o comprimento equivalente, ele vai ser 0,3 mais 0,9, que vai dar 1,2. Não é isso, ó? 1,2 está aqui, ó, 0,3 mais 0,9, 1,2, porque eu tenho esse registro e tenho esse T. O comprimento real do trecho AB, eu tirei daquela fotinha lá do AutoCAD, era 0,42, então daqui para cá eu tenho 40 centímetros. Então vamos lá, quem é o comprimento total? 1,2, que é o comprimento equivalente, tá? Mais 0,42, o comprimento real. Então tem um comprimento total de 1,62. Gente, se eu calculei o J naquela hora, que deu 0,523, com o comprimento total, eu acho a perda de carga total. Tá aqui, ó. O H é quem? J vezes o comprimento total. O J é a perda de carga unitária. Então eu tenho 0,523 vezes 1,62. Então, meu H é quanto? 0,085 metros de coluna d'água. Essa é a perda de carga total. Então, se eu tenho a pressão no ponto B da coluna, que agora é a pressão no ponto A do meu ramal, eu vou achar a pressão no ponto B de quem? Desse trecho. Então, a pressão no ponto B desse trecho aqui vai ser quem? A pressão que eu tinha lá no ponto B, tá? Na coluna, que agora é a pressão no ponto A, né? Que é o mesmo ponto. Mais zero, porque eu não tenho diferença de nível, ó. Eu estou no mesmo nível, eu não desci nem subi essa tubulação. Se eu subisse era negativo, se eu baixasse seria positivo, então eu não tenho, então é zero. Menos 0,085, porque esta é a perda de carga. Então a pressão no ponto B aqui, ó, deu 2,168, maior que 0,5. Então a pressão de B nesse trecho desse ramal está ok. Agora eu vou calcular quem? Esse trecho, gente, ó. Professor, eu posso calcular esse trecho aqui? Pode. Você pode fazer BD? Pode. Se eu estou aqui, eu faço logo BC. Não é isso? Por quê? Para você não errar. Por que você não errar? Preste atenção. Quando eu estou calculando BC aqui, eu vou calcular quem? O meu lavatório. Tá? Aí onde entra o detalhe que eu falei desde o início do slide, lá no início. Gente, quando eu vou calcular o subramal, a pressão que eu vou analisar aqui
a vazão que eu vou utilizar aqui não é o somatório dos pesos não, tá? Porque eu já estou utilizando a peça. Quando eu faço o somatório dos pesos, né, é porque eu estou várias peças ligadas ao mesmo tempo. Mas aqui eu estou ligado só quem? Só ela. Então eu não vou usar ela. Eu vou usar a vazão própria dela, porque a água já está saindo aqui, ó. A água já está saindo aqui. Então a água saindo aqui, eu abro a torneira aqui, né? Então a água que sai aqui é a vazão da própria torneira. Então para o lavatório, tá? A gente vai pegar quem é a vazão dele? 0,15, ó. 0,15, tá aqui, ó, lavatório, ok? 0,15 é a vazão. Então a vazão que eu vou utilizar aqui para calcular o J é 0,15. O diâmetro interno você pode utilizar o diâmetro da própria peça, não há problema. Por quê? Porque se a peça, o diâmetro mínimo dela é 20, o diâmetro interno dela vai ser quem? 17. Então o diâmetro mínimo, tem lá uma tabelinha, vocês estão com elas aí, o diâmetro mínimo de um lavatório é 20 milímetros. Então você vai ter 17 milímetros como diâmetro interno. Então eu pego o 17 e jogo dentro do D, pego o 0,15 e jogo dentro da vazão, que é o Q, e acho quem? A perda de carga unitária. Perda de carga unitária, tá ok? Então essa perda de carga unitária é 0,045 metros por metro, né? Agora eu vou calcular quem? Os comprimentos reais, equivalentes e verificar a pressão. É só isso, né? O passo a passo. Acho a vazão, encontro o diâmetro, calculo o J. Faço o comprimento real, o comprimento equivalente, calculo a perda de carga total. Então bora lá. Quem é o comprimento equivalente? Eu tenho apenas esse joelho de 90 graus, que eu tirei da tabela. Esse joelho de 90 graus aqui, ele é 1,2 metros, tá aqui, ó. Só tenho ele. Por quê? Porque o T aqui eu considerei no cálculo do ramal. Essa altura aqui, ó, é quem? É o meu comprimento real. Tá ok? Se é o meu comprimento real, tá aqui, ó, 0,60. Tirei da onde? Daquela planta que eu mandei para vocês. Todas as medidas estão lá. Então o comprimento total vai ser 1,2 mais 0,6, que dá 1,8. O H, que é a perda de carga, vai ser quem? 0,045 vezes 1,8, que vai dar 0,080 metros coluna d'água. A perda de carga total é 0,080. Então vamos calcular aqui a pressão do ponto C. A pressão do ponto C vai ser igual a quem? 2,168, beleza? 2,168 mais 0,6 menos a perda de carga. Então a pressão no ponto C aqui, ó, vai ser 2,688. Ok? Então, veja, professor, mas 0,5 é dentro das tubulações. Ok? Então o que é que vai acontecer? Vocês vão analisar na tabelinha de vocês quanto é que cada peça dessa requer de pressão. Então, como eu falei para vocês, cada peça dessa aqui, ó, por exemplo, a gente está olhando no lavatório, mas o vaso sanitário também tem, a ducha, o chuveiro. Então, vocês vão pegar a tabelinha de vocês, que é a tabela 1.7, lá tem lá pressão dinâmica mínima, porque é a pressão mínima, tá? Nos pontos de funcionamento. Quem é o lavatório? O lavatório eu vou ter 10 kPa. O que é 10 kPa? É a mesma coisa que 1 metro de coluna d'água. Quanto foi a pressão aqui, ó? 2,68 metro de coluna d'água. Então 2,68 é maior que quem? De que 1, que é a mínima para funcionar quem? Esse lavatório. Ok? Então a tabela 1.7 você só vai conferir se ela é maior ou menor. Lembrando que 0,5 é aqui dentro, ó. 0,5 é aqui dentro. Beleza? Aqui fora é da própria peça, a mínima, mas você não vai usar nos cálculos. Você vai calcular como a gente calculou agora, normalmente, e só vai conferir. Sempre no calculo e confiro, né? A pressão aqui eu tinha dado quanto? 2,168, né? Aqui no ponto B. Então, quem é aqui dentro? Na tubulação é 0,5, mas na peça é da própria peça. Quem é essa peça? Você vai procurar na tabela 1.7 mais uma vez e vai procurar lá. Lavatório, torneiro misturador de água fria, pressão dinâmica. Lá tem 10 kPa. Só vou dividir por 10, aí você acha em metro de coluna d'água. Então está em 1. O vaso sanitário ele vai ser 0,5.
tá ok? Ele vai ser 0,5. A ducha higiênica ele vai ser 1. O chuveiro elétrico também vai ser 1. Então só o vaso que é 0,5. Então se você calcular as pressões e achou maior que 0,5 aqui, tá ok. Achou maior que 1 aqui, tá ok. Achou maior que 1 aqui, tá ok. Então seu dimensionamento está todo correto. O trecho que eu estou calculando, que é esse BD aqui, ó, ele deixa eu só fazer aqui um rabiscozinho aqui. Ó, esse trecho aqui, ó, BD, quando eu vou analisar ele, eu vou precisar analisar quem? Os pesos, né? Então eu tenho a água está passando nesse sentido, ó. Então daqui para trás, ó, já não me interessa, porque eu estou analisando para frente. Eu olho sempre para frente. Então quem é que eu vou ter de peso? Eu vou ter esse e esse, ok? Então eu vou ter agora nesse trecho a minha vazão da minha água vai atender a vaso sanitário, a ducha higiênica e o chuveiro, porque eu já passei por esse trecho aqui, ok? Eu já passei por esse trecho aqui. Então esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui eu já passei. Então isso aqui não tem mais influência nos meus cálculos, certo? Então vamos analisar o trecho BD. Esse trecho BD aqui, ó, ele abastece o E, o G e o H. Desculpa, esse H não é H não. O H está aqui, né? Aqui é o I. Mas tudo bem, o importante é que vocês entendam. Veja que as peças desse trecho aqui é apenas quem? O T, ó. Por que apenas o T? Porque eu estou analisando, mais uma vez, esse trecho aqui, ó, BD. Ok. Mas esse T eu considerei no cálculo do trecho AB. Então só vou considerar agora, ó, apenas esse T, certo? Considerando apenas um T de passagem direta para aquele ramal, tá aqui, ó. Eu tenho 0,9, aqui, ó, diâmetro de 25, que é o diâmetro que eu estou adotando. Esse é o comprimento equivalente, porque eu só tenho uma peça. Pronto, galera. Então é o seguinte, achando o comprimento equivalente referente ao T, né, desse subramal, ele mede 0,9. O comprimento real que eu coletei lá da planta é 0,55 mais 2,78, dá 3,33. Quando eu somar com o comprimento equivalente, que é apenas do T, né, vai ficar 4,23, que é o comprimento total. Vou calcular o meu H, como sempre, da mesma forma, da mesma metodologia, repetindo novamente. O cálculo do H vai ser quem? J vezes o comprimento total. Quem é o J? Eu já tinha calculado anteriormente, que deu 0,40. E o meu L total? 4,23. Então eu faço a multiplicação de 0,4 vezes 4,23, obtenho 0,64. A pressão no meu ponto B era 2,168. Eu não tenho nivelamento, eu não tenho desnivelamento, na verdade, desculpa. Eu não tenho desnivelamento entre o trecho B e D. Então é zero. Mas a perda de carga ela é com a 0,064. Então quando eu pegar 2,168 menos 0,064, vai dar 2,104. Ok? Calcular o subramal do trecho DE. Calculando o subramal do trecho DE, eu vou aqui ver qual é a vazão do vaso sanitário. Tá? Porque, mais uma vez, o subramal, você usa a vazão da peça. Nessa tabelinha, tá aqui, ó. 0,15. 0,15 é a vazão de quem? Do vaso sanitário. Se a vazão do vaso sanitário é 0,15, então eu vou jogar aqui dentro da fórmula, certo? Vou jogar aqui dentro da fórmula 0,15. E o diâmetro, eu vou continuar adotando o diâmetro mínimo para ele. Nesse caso, o diâmetro mínimo para ele, está na tabelinha de vocês também, é o de 20. O diâmetro interno é 17. Quando eu fizer esses cálculos, eu vou ter quem? Um J igual a 0,40. J igual a 0,40. Perda de carga unitária. Bom, gente, então é o seguinte, dando continuidade aqui,
ao trecho DE, né? Calculando aqui o trecho DE, que é o nosso subramal. Os comprimentos equivalentes do trecho DE, que é esse trecho aqui que a gente está analisando, que vai abastecer o vaso sanitário, eu tenho apenas quem? O joelho de 90 graus, tá? Esse joelho de 90 graus, ele mede 1,2 metros, porque é o diâmetro de 20. Você vai lá naquela tabelinha das conexões, tá? Vê lá diâmetro de 20, encontra que ele mede 1,2. O comprimento real, que é do ponto D ao ponto E, ele é 0,9, é o comprimento da tubulação, tá ok? Então, quando a gente for fazer o comprimento total, eu tenho 1,2 mais 0,9, que vai dar 2,1 metros. Então, 2,1 metros vai ser o comprimento total, somado o equivalente mais o real. Para quê? Para mim poder achar a perda de carga total, porque eu já encontrei a perda de carga unitária, que é 0,045. Então, 0,45 vezes 2,1, eu tenho a perda de carga total, que é 0,094. Ok? Então, agora, a pressão no ponto E, eu vou verificar se ela é adequada para o vaso sanitário. Como é que eu vou saber para o vaso sanitário? Mais uma vez, você vai pegar a tabelinha que eu falei para vocês nos slides anteriores, vai ver lá que tem 5 kPa, pressão dinâmica mínima para o funcionamento de um vaso sanitário. Então, sabendo que o vaso sanitário tem uma pressão mínima de 5 kPa, ou seja, 0,5 metros de coluna d'água, porque é só dividir por 10 os valores da tabela, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho a pressão aqui no ponto E, vai ser quem? A pressão inicial, que é a pressão de D, né? Que mede 2,104, mais o comprimento, ou seja, o desnível, né? A distância do ponto E ao ponto D, que é 0,9, mais uma vez, relembrando, positivo, porque a tubulação está descendo, ou seja, o ponto D ao ponto E está descendo, menos 0,094. Então a pressão no ponto E deu 2,91. Eu preciso de 0,5. 2,91 é maior que 0,5. Então está ok para esse ponto. Beleza? Então vamos fazer agora o cálculo do trecho DF. Né? O cálculo do trecho DF é um cálculo de um ramal. O cálculo do subramal aqui é o trecho FG. Então veja. No cálculo do trecho DF, mais uma vez, eu vou considerar apenas esse T, ó, de passagem direta, porque eu estou analisando o ramal, então a água está passando assim. Quando eu vou fazer o cálculo do subramal aqui, FG, eu não considero porque eu já considerei no cálculo do ramal. Então eu vou considerar apenas o que? O joelho de 90 graus. Como o diâmetro mínimo também vai ser 20, então eu tenho já o valor dele, entendeu? Então, mais uma vez, você vai calcular o ramal DF, eu tenho apenas esse T. Quando você for fazer o subramal FG, você tem apenas, em termos de conexões, apenas o G, ok? Então, mais uma vez, quando eu for fazer os cálculos para achar do trecho DF, no caso do ramal, veja, onde tem o C, que seria o lavatório, eu não vai mais fazer influência. E onde tem o E, onde teria o vaso sanitário, não vai fazer mais influência. Por quê? Porque é o seguinte, gente. A água que vai seguir esse fluxo aqui, ó, né? Quando eu estou analisando o trecho DF, é este trecho. Então, DF alimenta G. Veja, a água, eu já estou aqui nesse ponto, então já passei por esse e esse. Então alimenta G, ó, porque ela faz isso, né? E alimenta quem? O I, que é o chuveiro. Então eu tenho um ponto I e tenho um ponto G, ok? Então eu tenho dois pontos aí. Então eu tenho o peso do chuveiro, que é 0,1, e tenho o peso do G, que é 0,4. Só lembrando mais uma vez, o que está aqui, ó, não mais me interessa, porque eu estou analisando esse trecho aqui, ó, desse ramal, é o trecho DF, ok? Então, sabendo disso, eu pego 0,5, jogo na fórmula, ok? Multiplico, tiro a raiz, multiplico por 0,3 e obtenho quem? A vazão de 0,212.
mais uma vez, o diâmetro que vai dar lá, todos esses cálculos que eu vou fazer, vai dar dentro do de 20, mas eu venho calculando com 25. Eu estou mantendo o diâmetro de 25, ok? Só para efeito de cálculo, mas você poderia usar o de 20. Então, mantendo o diâmetro de 25, quer dizer, eu vou usar o diâmetro interno de 25 milímetros. O diâmetro interno do diâmetro nominal de 25, ele é 21,6. Eu jogo aqui dentro do D. Ó. A vazão que eu tenho é essa aqui, ó, 0,12. Por quê? Porque a vazão é o que alimenta as peças, né? Tirado desse cálculo aqui. Então, a vazão eu jogo aqui dentro de 0,12. Obtenho uma perda de carga unitária de quanto? 0,026. Então, é o seguinte, gente. Quando vocês fizerem os cálculos de FG, que é o subramal, e os cálculos de HI, que são do mesmo metodologia, a mesma metodologia, o cálculo do ramal DF e o cálculo do subramal FG é o mesmo procedimento, de quem? Do cálculo que eu fiz do trecho AB, é o mesmo procedimento do BD, é o mesmo procedimento do DF, é o mesmo procedimento do FH. A diferença é que nesse trecho final do FH, que é ramal, eu tenho um joelho, ó. Então eu vou considerar só o joelho e não mais o T, né? Mas o cálculo do subramal FG, que você estava vendo no slide anterior, o cálculo do subramal, desculpa, FG, este cálculo aqui, ele é igual ao cálculo que a gente fez do DE e do BC, ok? Do cálculo do BC, desses subramais. Agora, vamos lá. O que é que você tem que prestar atenção e ter cuidado? É o seguinte, o cálculo HI, veja que quando eu for analisar o HI, ele vai subir, né? Esse subramal aqui, ó, ele vai subir. Então, o Z está voltando, está subindo, então ele é negativo, ok? Então, ele é negativo. Então, não há como vocês terem problema quanto a isso. Porque quando for jogar na pressão lá, a pressão de I, que é a pressão final, em vez de você colocar mais, né? Você vai colocar a pressão de I é igual a pressão GH menos, tá? Esse desnivelamento. Então aqui parece que, se eu não me engano, mede 1. Então você vai colocar menos 1 no cálculo do subramal, porque a tubulação está subindo. Eu vim alertando para vocês. Descendo é positivo, subindo é negativo, entendeu? E nesse caso aqui vai entrar, ó, do subramal, vai entrar o registro de pressão e vai entrar o joelho de 90, ok? No cálculo do subramal, no cálculo dos comprimentos equivalentes, vai entrar esse e esse, certo? Então, galerinha, finalizando aqui, né, essa videoaula aí, espero que tenha ajudado. E quais são as observações que eu preciso fazer para vocês? Vamos lá. Primeira observação, vocês têm que estar atento nos comprimentos equivalentes, tá? De acordo com o diâmetro, né? Quem determina o diâmetro para os ramais, os barrilete e coluna, independente do trecho que você estiver analisando, vai ser a fórmula. Apenas no subramal, a vazão que você vai utilizar é a vazão da peça, tá? Observa bem aí nos slides que tem bem direitinho. E um detalhe principal é, sempre que você for calcular no chuveiro, tá? Que é o subramal, ele sempre vai subir a tubulação, então ela é negativa, tá, ok? Então, se a tubulação subiu, ela é negativa. Em qual setor? Na análise da pressão, na fórmula da pressão, onde tem o Z, a diferença de nível, ela vai ser negativa, tá, ok? Então, quando subir, vai ser negativa, quando descer, é positiva. Qualquer dúvida, pode procurar.